pessoas, sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje eu vou fazer um apanhado geral dos elementos necessários para a escrita de um artigo científico. Quais são os elementos que você deve prestar atenção para que o seu artigo seja bem avaliado, certo? Os elementos que são mesmo esperados por pessoas que vão corrigir, que vão avaliar os seus artigos, tá bom? Então, aqui eu estou focando em artigos científicos no campo das ciências humanas e sociais, certo? Que podem, é claro, ser artigos teóricos ou artigos empíricos, vai depender do que você está escrevendo, mas são algumas diretrizes gerais. Essas diretrizes eu fui buscar no site do professor Valteci Zucolotto, vou deixar o link aqui na descrição, certo? Que é o site da escrita científica. Todo o material que eu vou apresentar para vocês, eu peguei desse site. Então, o link aqui, a fonte está na descrição. E eu também sistematizei um arquivozinho, como se fosse uma checklist, que vocês vão poder estar baixando e observando ali os pontos necessários, tá bom? Então, vamos lá! Vamos começar pelo resumo, certo? Digamos que já tem todo o trabalho escrito. Então, esses são os pontos que você tem que prestar atenção. A gente já tem uma série, Caminhos da Pesquisa, que fala ponto a ponto, tá certo? Eu vou deixar o link também para essa série de vídeos Caminhos da Pesquisa. Vamos lá. No resumo, o que é que você tem que prestar atenção? Contexto. Apresentar ao seu leitor, à sua leitora, através do resumo, o contexto do seu trabalho. Apresentar também no resumo o quê? Os problemas de pesquisa e os objetivos. Aí é obrigatório. Apresentar os objetivos de pesquisa é obrigatório. Apresentar um pouco da metodologia e também, sim, apresentar resultados. Quem vai ler o seu resumo vai se interessar pelo seu trabalho a partir do resumo. Não se enganem. A primeira coisa que a pessoa lê é o resumo. Às vezes não lê nem o título, certo? Então, foca no resumo, certo? O resumo é a porta de entrada do seu trabalho científico. E para que ele seja bem avaliado, um bom resumo é necessário. Eu uso citação no resumo? Não, não vale a pena. Certo? Fazer referência? Não. Faz um texto corrido, pequenininho, de acordo com a normativa da revista, do evento que você quer submeter, certo? E aí, na introdução, aí você vai pegar esse contexto e apresentar ele de forma melhor. Você vai fazer o quê? Vai falar sobre por que são importantes os estudos nessa área, apresentar um conceito, outros conceitos principais, mas de forma resumida, certo? E alguns fatos de pesquisa também podem ser apresentados. Você pode decorrer aí uma pequena revisão de literatura e é muito interessante você problematizar dentro da sua introdução. Em que sentido eu estou falando? Você construir um texto dissertativo argumentativo que demonstre esse contexto, que fale sobre essa revisão de literatura, mas que apresente lacunas. Mostre coisas que ainda não foram pesquisadas, perguntas que ainda estão no ar, para que você chegue às suas perguntas de pesquisa. Sim, aí você apresenta as perguntas de pesquisa. Logo após, você vai apresentar o propósito, os objetivos do seu trabalho. Você tem um objetivo geral, porque se fosse dois eram objetivos e não objetivo. Todo trabalho tem que ter um objetivo, certo? E você pode detalhar com objetivos específicos. Lembrando que o papel dos objetivos específicos é ajudar a adquirir o objetivo geral. Você apresenta, então, a metodologia e um resumo, né, dos seus resultados de pesquisa. Por que você faz tudo isso na introdução? Você está dizendo ao seu leitor, sua leitora, o que você fez, certo? Ele vai entender, ela vai entender em linhas gerais do que trata o seu texto e quais são os seus principais achados de pesquisa. Logo depois, você vai vir com a parte da metodologia. Tem gente que coloca antes, tem gente que coloca depois. Eu gosto de colocar depois da introdução, por quê? A introdução não diz o que eu fiz, então a metodologia vai dizer como eu fiz.
certo? E aí você tem que prestar bastante atenção em duas coisinhas. Primeiro, se você está trabalhando com base empírica, você está coletando dados. Se você coleta dados, você analisa esses dados. Então você tem que dizer qual universo que foi pesquisado, digamos, foi uma escola. Quem foram os sujeitos de pesquisa? Foram estudantes do ensino médio, do 5º ano, tal, escolhidos por isso, por isso e por isso. Você tem que dizer porquê, justificar o porquê das suas escolhas. E aí eu fiz entrevista. Que tipo de entrevista? Semi-estruturada. Bem, como é que eu entendo a entrevista semi-estruturada? Segundo o autor tal, a entrevista semi-estruturada é assim, assim, assim. Para analisar esses dados, eu utilizei análise de conteúdo. Foi assim, assim, assim. Eu criei categorias, usei percentuais, certo? Então, você tem que deixar claro como o seu trabalho foi feito. Se seu trabalho é teórico, existem uma série de metodologias que trabalham a teoria. Por exemplo, você pode usar bibliometria, cientometria, você pode utilizar uma revisão integrativa de conteúdo, uma revisão sistemática de conteúdo, uma revisão narrativa, certo? Não é escolher qualquer texto, certo? Um conjunto de textos e fazer um artigo. Você tem que ter uma métrica. Lembra, o conhecimento científico é sistemático. Então, se você quiser fazer um trabalho todo teórico, você pode, por exemplo, fazer uma meta-análise. Aí eu já citei aqui pelo menos 4 métodos que você pode utilizar só para trabalhar com bibliografia, um trabalho eminentemente teórico. Então, você tem que deixar claro à sua leitora, qual o seu método, como você entende, como está usando, tá bom? E aí, a gente vai para a parte do referencial teórico. Começa na introdução com o que eu fiz, passa para a metodologia como eu fiz, e aí, no referencial teórico, o papel dele é você esclarecer o seu leitor, a sua leitora, como você compreende termos, conceitos, palavras-chave, certo? Essa parte é tanto para você demonstrar o que você estudou e as teorias que você está utilizando desse seu trabalho, como informar ao leitor o que são essas teorias. Um bom artigo científico, na parte de referencial teórico, esclarece a um leitor, uma leitora de qualquer área, a teoria que está por trás desse trabalho. Então, seja o mais didática possível, certo? É claro, sem ser reducionista, né? Explique bem os seus fundamentos e suas bases teóricas. Aqui não é espaço para discutir a teoria, mas para apresentar, no sentido de informar sobre as teorias que você está utilizando. E aí, nós vamos para a parte de resultados e discussão. Essa é a principal parte do seu trabalho. Aqui é realmente o que você encontrou, o que você fez, são os seus achados científicos, tá certo? Então vamos lá. Como é que funciona? Eu vou colocar aqui na tela um gráficozinho, né? Basicamente, o que é que você vai ter? Se você fez uma pesquisa empírica, certo? Você vai ter um conjunto de dados, certo? Que devem discutir com sua bibliografia e o entendimento. Não é apresentar dados numa sequência. E aí eu estou falando para quem é do qualitativo, para quem é do quantitativo. Resultados de discussões não é só para você categorizar, apresentar uma lista de dados que você encontrou, mas discutir esses dados. Como é que você discute os dados? A partir do que os autores e as autoras que colaboram com o seu trabalho, ou seja, sua bibliografia, suas referências dizem sobre o assunto, e o seu entendimento a partir das referências teóricas e dos dados. O que é que você compreende de cada um desses dados? Seja a sua importância, relevância, seja como isso afeta o mundo. É diferente do que os autores e as autoras dizem, essa realidade que você investigou? Então, tenha sempre esse ciclo, apresentar dados, discutir os dados com autoras e autores e depois apresentar a sua opinião a partir de argumentos racionais, embasados nos dados e no que você leu, certo?
Isso é um bom capítulo de resultados e discussão. A discussão é feita justamente nesse ciclo. Apresenta os dados, discute os dados. Para quem está trabalhando com um trabalho eminentemente teórico, você também está trabalhando com dados. Mas aí o que acontece? Sua discussão vai ser entre a literatura e a sua argumentação, o seu entendimento. Então, o ciclo é um pouco mais reduzido, já que os dados já estão incluídos na bibliografia. Não é só fazer uma revisão de dados. Por exemplo, a revisão sistemática, ela tenta responder uma pergunta. Então, você vai fazer todo o ciclo pensando na pergunta, como os autores e as autoras que você está lendo, categorizando, refletindo, te ajudam a responder essa pergunta. E aí a gente vai para a fase de conclusão. Tenham em mente que nada novo deve aparecer na fase de conclusão. Se você está concluindo, logo você está concluindo sobre o que você já estudou. Portanto, apresentar novos dados é um erro. Não apresente dados, citações, referências, nada novo, certo? Use tudo o que você já fez. Você pode fazer citação? Pode. Pode referenciar alguma coisa? Pode. Tente não apresentar nenhum dado novo. Se você apresentar, isso é um erro, tá bom? Então, vamos lá. O que é que tem que ter na conclusão? Como você atingiu cada um dos objetivos. E aí você vai fazer na ordem inversa. Na introdução você apresenta o objetivo geral e os específicos na sequência. Agora o que é que você faz? Como foi que eu atingi cada objetivo específico? Do último para o primeiro. A ideia dos objetivos específicos, como eu disse no começo do vídeo, é ajudar você a adquirir o objetivo geral. Então você vai dizendo como você atingiu cada um dos objetivos específicos, quais foram os dados, quais foram os entendimentos, as análises que você fez para atingir cada um dos objetivos específicos. Depois, você diz como você atingiu o objetivo geral. Apresenta suas reflexões sobre todo o conjunto do trabalho. E então, você pode finalizar mostrando a relevância do seu trabalho para futuros estudos. Então, você pode terminar com: a partir desse trabalho, podemos encaminhar novos trabalhos na área tal, que investiguem isso, contribuindo assim, com o desenvolvimento da ciência, certo? Bem, pessoal, é isso. É um texto, um trabalho bem reflexivo, certo? Aqui eu estou apresentando para vocês uma sistematização. Lembrando que todos os links vão estar aqui na descrição. Eu preparei um documentozinho do Microsoft Word, certo? Que eu vou deixar para vocês também para fazer download. Vou deixar o linkzinho. Dúvidas, comentários, sugestões, só colocar aqui abaixo da descrição. Se você quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos, considere acessar a promoção Kindle Unlimited, que garante a você 30 dias de acesso gratuito ao sistema de e-books da Amazon. O link está aqui na descrição. E se você clicar nesse link e se inscrever gratuitamente por 30 dias, você ajuda o canal Pesquisa e Jogos. Compartilhe esse vídeo, curta esse conteúdo, certo? Se você quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos, são essas as formas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!